Vou começar pelo 9562. Esse requerimento, ele trata de uma coisa muito importante para a gente, que é acessibilidade. É um requerimento que foi criado pedindo indicação, dirigindo a indicação à Secretaria de Infraestrutura do Recife, cujo secretário é o vice-prefeito do Recife, solicitando providências urgentes para adequação de acessibilidade no Parque 13 de Maio, que fica aqui do lado, na Avenida Visconde de Suassuna e também aqui do lado da Câmara do Recife. O interessante sobre esse requerimento é que ele nasceu a partir da visita de um cadeirante aqui nesta casa. E este cadeirante quase não consegue entrar aqui na Casa José Mariano, também pela falta de acessibilidade. Assim como este cadeirante, vários cadeirantes têm dificuldade de acessar o Parque 13 de Maio. Não há qualquer tipo de mudança que poderia ser prática, como rampas de acesso, melhoria no piso, para que eles pudessem acessar o parque. Só que isso se reflete em todas as repartições públicas municipais da cidade do Recife. Então, este requerimento aqui, deixando claro, ele nasceu da procura de um cadeirante que veio aqui e também não pôde entrar aqui direito na Câmara dos Vereadores do Recife. Lembro também, sendo justo, que esse é um problema, pelo menos aqui nesta casa, que está sendo resolvido com a aquisição do novo prédio. Mas o problema de acessibilidade está em todas as calçadas, está em todas as repartições, e nada é feito por esta prefeitura. Nem por esta, nem pela passada, e sendo justo, nem por nenhuma até hoje. Mas já passou da hora de ser feito alguma coisa para que os cadeirantes tenham um mínimo de dignidade e possam se locomover pela cidade. Eu acho que é um direito mínimo de ir e vir que essas pessoas têm que ter, e sem demagogia. Isso tem que ser feito logo, com rapidez, para que eles tenham essa dignidade. Passando agora para o requerimento 9567, nesse, a gente dirige uma indicação ao secretário de Infraestrutura do Recife, que é o vice-prefeito do Recife, pedindo providências urgentes em relação ao prédio que está localizado na Avenida Doutor José Rufino. É no bairro de Areias, é um prédio particular, fica no número 1428. E o que está acontecendo lá é que o prédio está em risco de queda, já foi interditado e até agora não há qualquer tipo de intervenção. Não tem o isolamento adequado, está expondo os transeuntes e motoristas a riscos de desabamento. Inclusive, já tem pedaços desse prédio caindo na rua. E aí, não fugindo ao tema, senhora presidente, mas trazendo um outro exemplo, para que fique claro que a prefeitura não age com relação a esse tipo de problema. Nós temos aqui na Rua da União o edifício 13 de Maio. Isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a decisão judicial que obriga a Prefeitura do Recife a demolir esse prédio. Data 28 de setembro de 2020. Passou de 5 anos já. Eu fui lá há 3 semanas, mostrei uma parede lá e disse, vai cair. 4 dias depois, essa parede caiu. E esse prédio vai desabar. Eu tenho aqui os relatórios técnicos, etc. Esta Câmara já fez, inclusive, o trabalho dela com relação a esse prédio. Eu fiz também, enquanto mandato. No dia 14 de maio, a gente fez um requerimento. 19 de maio, a gente fez aqui uma representação ao Ministério Público. Até agora, a Prefeitura ignora a Justiça pernambucana. E com esse prédio da Avenida Doutor José Rufino, não vem sendo diferente. E aí nós temos mais um prédio que pode causar uma tragédia. Será que a Prefeitura vai esperar que tenhamos uma areia branca de Jaboatão aqui em Recife? Que vai desabar e matar as pessoas? E aí eu pergunto à Justiça, se isso acontecer, pela negligência do poder público, podemos dizer que a Prefeitura vai ser uma assassina? Fica a reflexão e fica aqui
o nosso protesto. Eu passo agora, senhora presidente, ao requerimento de número 9577 e 9578, para agilizar, vou fazer os dois dentro de um tempo só. No 9577, a gente dirige uma indicação ao secretário de Infraestrutura, o vice-prefeito do Recife, para providências urgentes para a melhoria da rua Rio Botafogo, na comunidade do Bom Clima, no bairro da Guabiraba. E no 9578, a gente solicita à mesma secretaria, ao mesmo secretário, o senhor Vitor Marques, que também é o vice-prefeito da cidade, para melhorias também da rua Rio Botafogo. Eduardo, que rua é essa? Por que você está falando disso? Vocês lembram de uma ambulância do SAMU que foi fazer um resgate numa comunidade e ficou atolada na lama? É exatamente esta rua. Vejam, isso ganhou repercussão. Por um milagre divino, saiu nas TVs locais aqui. Essa imagem rodou. Teve ainda o carro do SEDEX, teve ainda carro de moradores, enfim, a rua é intrafegável. Ações da prefeitura de lá para cá, zero. Absolutamente zero. E tem um vídeo recém-postado no Instagram do prefeito, ele falando com uma moradora, dizendo que, não, você sabe que comigo é feito do caldo de cana, a gente resolve logo. O quê? Eu não sei. Então, só para lembrar, aquela rua que a ambulância do SAMU atolou, acho que foi em junho isso, salvo engano, continua do mesmo jeito. E aqui a gente pede providências. Eu vou partir agora, senhora presidente, senhores da nossa mesa diretora, para o requerimento 9616. E nesse requerimento 9616, eu dirijo uma indicação em LURB para adotar providências para manutenção e reestabelecimento da iluminação pública na orla da Avenida Boa Viagem, no trecho localizado nas imediações dos quiosques 26, 27 e 28. Eu fiz uma live no sábado anterior a esse, no dia do turismo, para mostrar a condição da Avenida Boa Viagem. Está tendo obra, tá? Está tendo obra. Com relação a essa obra, já temos novidades, aditivos de tempo e de dinheiro, como é o comum agora na Prefeitura do Recife. Foi colocada iluminação nova após essa obra. Ganho de iluminação. Se for medir em lumens, que é a medida de luz, se for medir em lumens, é como se tivesse colocado uma lanterna a mais. Porque os postes anteriores, eles tinham 4 fontes de LED. Eram mais altos, abriam mais a iluminação. Era só trocar aqueles LEDs por LEDs mais fortes. Mas a obra tinha que ter, obviamente, um ganho de custo. E agora você tem 3 postes. Ao invés de uma estrutura de ferro só, 3. Vamos gastar mais com ferro ou não? Está na cara que sim, né? Precisava? Não. Bastava melhorar a iluminação, não a quantidade de ferro. Mas, quando você bota uma licitação que dá mais ferro, é óbvio que o dinheiro rola. E aí, esse requerimento pede providências, é mais para registrar, porque vocês sabem, os senhores e as senhoras recifenses que nos acompanham, sabem que os nossos requerimentos aqui da oposição só são atendidos quando a gente vai para a rede social e larga o pau. Aí a prefeitura tem medo da opinião pública, que está bem contra ela, por sinal, nesse momento, e aí faz alguma coisa. Esse é o jeito da gestão do PSB. E para finalizar, senhora presidente, eu vou para o requerimento 9620. Eu faço uma indicação à Secretaria de Educação do Recife, solicitando providências urgentes para a retomada das aulas presenciais e a conclusão da reforma da Escola Municipal Chico Sainz, que fica na rua Catiguá, no bairro do Vasco da Gama. Sabe qual é a denúncia, senhora presidente? A senhora que é professora, conhece bem a educação e luta muito pela educação aqui.
Desde julho não está havendo aula. Desde julho, estamos em outubro. Não é que não está havendo aula para alguns alunos, não. Não está havendo aula por conta de uma reforma que está sendo feita. As turmas de 4º e 5º ano estão apenas com atividades online. Eu pergunto, será que todos têm condição de ter atividade online? A atividade online não prejudica a atenção dos alunos? Totalmente. Esse documento que a gente colocou pede a conclusão imediata das obras. Gente, vão dizer aqui que obra demora, obra tem imprevisto, eu concordo. Mas quando você dá prioridade a isso, a obra anda mais rápido. O que é mais importante? Construir um parque ou ajeitar uma escola para a criança estudar? O que é mais importante? Para o prefeito, o parque. Para mim, e acho que para os pais das crianças, para os senhores e senhoras que têm filhos, que a escola fique pronta. É a mesma coisa. Eu estou em casa, eu quero reformar a cozinha, mas o banheiro, o cano do esgoto estourou. Eu vou dar prioridade a quê? Não vai adiantar eu reformar a cozinha, deixar ela linda, e o esgoto esborrando no banheiro. Então é questão de prioridade. E aí, amigos e amigas, quando isso aqui mexe com criança, eu acho que é dever desta casa também dar prioridade. Em todo o Recife, você tem escolas que estão com aulas parciais ou paralisadas, porque não tem condição, não tem estrutura para professores, para ADIs, para ADEs, quando existem os ADIs e ADEs, e principalmente para os alunos. E isso não adianta subir aqui para dizer que não acontece, porque está na cara, isso é fato. Não, a luta dessa prefeitura para que a gente não mostre a realidade do Recife é porque eles querem esconder isso a todo custo. Mas acabou a folga, como eu falei outras vezes. Então, dos 58 requerimentos que nós colocamos hoje nessa casa, eu destaco este, senhora presidente, como requerimentos que chamam a nossa atenção e que pedem para que os senhores e senhoras vereadores e vereadoras votem pela aprovação. A maioria, a gente sabe, não vai ser atendido pela prefeitura. Outros, o recado fica dado, senhor prefeito. A pressão só vai aumentar daqui para frente. A folga só vai acabar mais ainda daqui para frente. E o senhor está sentindo já essa pressão na mais recente pesquisa divulgada. Está caindo. O recifense está acordando. E é a partir daí que o Recife vai melhorar. Senhora presidente, mais uma vez parabenizo a senhora pela condução da plenária de hoje, pela assertividade, pela tranquilidade, e a senhora realmente representa muito bem as mulheres dessa casa. Parabéns.